Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Hoje nós vamos ver um exemplo de como calcular o campo elétrico de um disco carregado com distribuição uniforme de carga em um ponto que está sobre o seu eixo de simetria. Para isso nós iremos desenhar um disco delgado. Quando eu estou falando de delgado, eu estou falando que a espessura dele é bem fininha, tá? É como se fosse um platô que não tenha nenhuma espessura. Da mesma forma do anel carregado. Vou colocar o meu eixo de referência aqui, ó, meu sistema de referência, no centro do meu disco, da forma representada na figura. Esse disco ele tem um raio R. E eu vou pegar um elemento desse disco, né? Vai ser uma pequena área desse disco, a uma distância R' do eixo do centro do disco. E eu vou querer calcular agora o campo elétrico em um ponto Z, tá? Em cima do eixo de simetria do disco. Assim, eu tenho que o vetor R, que liga o elemento de carga dQ ao ponto Z, onde eu quero calcular o campo, é esse representado em vermelho. Ok? Então, como eu tenho um elemento de carga devido a um elemento de área do disco, eu posso escrever um elemento de campo. dE é igual a 1 sobre 4πε0 dQ sobre o módulo de R ao quadrado vezes o vetor R dividido pelo módulo de R. Tá? Então, esse dE é igual ao que a gente estudou no caso do anel, tá? Do anel. Então, agora eu vou escrever quem é o meu R como função de R' e de Z, na direção Z. Então, o meu vetor R é igual a Z na direção K menos o vetor R'. Tá? O vetor R', escrevendo ele em componentes cilíndricas, eu tenho que ele é R' cosseno de θ na direção I, mais R' seno de θ na direção J. Percebam que eu estou chamando de R' aqui, ele é o vetor que liga a origem até um elemento de área do disco. Então, esse R', ele vai variar desde 0 até o raio total, que é Rzão. Tudo bem? Agora, o R aqui também está variando. R e o θ. Aqui, então, eu posso escrever que o meu vetor R ele é igual a menos R' cosseno de θ na direção I, menos R' seno de θ na direção J, mais Z na direção K. Escrevendo o módulo, então, eu vou ter que o módulo de R ao quadrado é igual a R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais R' ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais Z ao quadrado. Colocando o R' ao quadrado em evidência, nós temos que o módulo de R ao quadrado é igual a R' ao quadrado mais Z ao quadrado, onde nós utilizamos a relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é igual a 1. Ok? Substituindo os valores do vetor R e do módulo de R ao quadrado no elemento de campo dE, eu tenho que o campo elétrico, então, é dado por essa expressão. Agora, eu preciso determinar quem é o dQ, tá? E, para isso, eu vou escrever que a carga está uniformemente distribuída sobre a área do disco e eu vou chamar aqui essa distribuição uniforme de sigma. Passando o dA, que está dividindo multiplicando, eu tenho que dQ é sigma dA. Para que a gente possa entender quem é o dA nesse caso, vai estar representado aqui na minha figura, ó, o elemento de área. Então, a largura dele é dada por R dθ, que é um arco de ângulo dθ, a uma distância R', tá? E o comprimento dele vai ser o quanto eu vou variar o meu R', que vai ser representado pelo dR' aqui, ok?
Então, escrevendo isso, que o dA é igual a R', dθ, dr', e substituindo no dq, eu tenho que dq é igual a sigma R', dθ, dr'. Agora, eu preciso pegar esse resultado e substituir no meu elemento de campo, tá? Vou substituir e vou encontrar a seguinte relação. Agora aqui eu vou integrar do lado direito e do lado esquerdo, tá? E aqui vai aparecer integrais que a gente já conhece, né? Então, abrindo isso, eu tenho que a integral na direção x, tá? A componente x, ela é igual à integral em r dessa expressão e a integral em θ. Essa integral em θ a gente fez no exemplo passado, que é o do fio, né? Essa integral de cosseno de θ, isso é igual a zero, então a componente x é igual a zero, e da mesma forma para a componente y, ela é igual a zero. Sobrando apenas a componente k, qual a componente z, né? Que vamos ter que fazer aqui duas integrais. Uma integral em r' e outra integral em θ. A integral em θ é muito simples, eu não tenho nenhuma expressão relacionada com θ, de tal forma que essa integral retorna 2π. Agora, nós precisamos resolver a integral em r'. Mas antes disso, eu vou simplificar aqui o 2π com o 4π, sobrando apenas a z sigma sobre 2ε0, a integral de 0 a r, de r' dr', sobre r' ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3/2. Isso na direção k, tá? Então, vamos resolver essa integral em r'. Para fazer isso, eu vou usar uma substituição. Vou falar que o meu u é igual a r' ao quadrado mais e ao quadrado. Derivando o u com relação a r', eu vou ter que o du é igual a 2r' dr'. Substituindo os valores de u e du na minha integral, eu vou obter que a integral de 0 a r de r' dr dividido por r' ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3/2 vai ser igual a integral de z ao quadrado até z ao quadrado mais r ao quadrado de meio de u elevado a menos 3/2 du, tá? Resolvendo essa integral, eu tenho que isso é igual a u elevado a menos 3/2 mais 1 dividido por menos 3/2 mais 1. Integral simples de um polinômio, avaliado nos limites de z ao quadrado até z ao quadrado mais r ao quadrado. Os limites de integrações aqui foram alterados, somente você aplicar lá os limites em u. U é igual a r' ao quadrado mais e ao quadrado, então vou substituir. Quando r é zero, u é z ao quadrado. Quando o r' é rão, o u é r ao quadrado mais z ao quadrado. Substituindo os limites de integração, obtemos essa equação. Aqui eu posso dividir aqui o meio, está do lado de fora do parênteses, com o meio que está dividindo embaixo no parênteses. E eu vou obter, então, que a minha expressão para E é dada por... agora, nós vamos fazer o limite no qual o meu z está muito próximo do meu plano. Então, ele é muito pequenininho em comparação com R. Então, eu vou fazer o meu R muito maior do que z. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o segundo termo dentro do parênteses seja zero, porque eu tenho 1 sobre alguma coisa muito grande, isso vai para zero. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer um R infinito, tá? Aqui eu posso simplesmente aproximar o z do centro do meu disco carregado, que eu tenho esse limite sendo estabelecido também. Então, quando eu aplico esse limite, eu caio que o campo elétrico
é igual a Z sigma sobre 2π sobre 2ε0 vezes 1 sobre o módulo de Z na direção K. Quando eu faço a divisão de Z pelo módulo de Z, eu vou obter simplesmente o sinal de Z. Isso quer dizer que, se eu estiver do lado positivo de Z, o meu campo elétrico vai ser na direção positiva de K. Se eu estiver embaixo, na direção Z negativo, estou com Z negativo, o campo elétrico vai apontar para baixo, tá? Então, vai ser na direção menos K, ok? De tal forma que eu posso escrever o campo elétrico total igual a sigma sobre 2ε0 vezes o sinal de Z na direção K. Se eu tiver com um Z positivo, o campo elétrico é positivo. Se eu tiver com um Z negativo, o campo elétrico é negativo. Então, essa foi a aula de hoje e até a próxima.